nesse lugar. Espero que os irmãos aí nas suas casas tenham sentido a presença de Deus como a gente sentiu aqui. Queremos agradecer ao irmão Alan, uma bênção, trouxe louvor para a gente e que continuamos nesse mesmo espírito de louvor e adoração, amém? Agora nosso irmão vai estar adorando também, nos prestigiando com esse talento, esse dom que Deus concedeu na vida dele. Gente, paz. Que Deus possa abençoá-los nesta noite, aonde você estiver. Eu tinha algo no meu coração, mas antes de discorrer os assuntos que aqui foram aplicados antes do início dessa live, nós conversando com um e com o outro, cheguei à conclusão que não dá para cantar nada fora da questão do tema, e interessante. E antes de cantar essa canção, ela me fez lembrar de um testemunho, e aqui quase todo mundo conhece o pai do Davi, o pequeno Davi, que ficou mais de um ano internado no hospital. Toda vez que eu chegava na igreja, ele dizia para mim: pastor, se o senhor for cantar, canta aquela canção. Gente, toda vez que eu ia cantar, movido pela questão da adoração, eu acabava esquecendo de cantar a canção que ele tinha me pedido. E eu me lembro de um domingo que eu cheguei na igreja, era culto de ceia, pela manhã, o Fernando estava comigo. Logo na entrada que eu cheguei, ele estava em choro, em lágrimas. Ele disse: não esquece de cantar não, pelo amor de Deus, canta aquela canção. E eu cantei. E para surpresa de muitos, não de Deus, porque Deus já estava planejando toda aquela situação, o pequeno Davi naquela semana saiu do hospital. E ela ficou marcada na minha vida. Então, para você que está passando, que está nos assistindo, interessa o assunto, está passando por um problema de dificuldade psicológica, enfim, questões da tua alma, entenda que isso é a palavra de Deus para o teu coração, mesmo cantado. Pastor, Deus canta? Não sei. Ele agora vai usar esse cântico para falar o teu coração. Tem uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Estes dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue a falar. Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou e vai mudar seu mundo.
vai passar. Devemos confiar somente no nosso Criador, que fez os céus e a terra, e que está dentro de nós, habita em nós, somos morada dele. E tudo que acontece tem um propósito, e se aconteceu, Deus já tem a providência lá na frente. Amém. Amém? Ele está fazendo um momento de apresentações aqui. Provavelmente nem todos que estão assistindo conhecem um por um, um pouquinho da história de cada um. E queria que o nosso amigo evangelista Ronaldo Quintela começasse a apresentação. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Ronaldo Quintela, estou aqui a convite dos nossos amigos, pastor Isaías, pastor da igreja, meu querido amigo Felipe, também a nossa irmã Vanessa, líder de jovens aí da Mocidade Filhos do Rei. E para mim é uma honra poder estar aqui com os irmãos num grupo seleto de homens, também de mulher, de grande conhecimento acerca da Bíblia Sagrada e também desse assunto tão importante da nossa atualidade, que é a depressão e a ansiedade. Agradecer também a Deus pela vida do meu amigo Kleber, que também esteve no direcionamento desse bate-papo. Eu espero contribuir com os irmãos. Eu quero ouvir muito acerca do âmbito clínico, da saúde, acerca da depressão e da ansiedade. E se Deus assim permitir, falar um pouco a respeito da fé, da Bíblia, aquilo que a palavra de Deus nos norteia acerca desse assunto. Para mim é uma honra, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom, eu sou o Alan, sou ministro do louvor aqui da Catedral do Jordão, fui convidado pelo Kleber, a gente está aí ajudando no louvor. Estaremos aqui no que for preciso, diante do que aquilo que a gente pode oferecer. Amém? Amém. Meu nome é Felipe, sou aqui da Assembleia de Deus do São Francisco, Ministério Madureira, sou segundo líder dos jovens. No assunto, tenho um conhecimento da área da saúde também, sou formado em educação física, tenho algo a compartilhar também na vivência dos meus longos 7 anos de experiência dentro de sala de musculação, que abrange muito a parte de saúde mental também. E a atividade física, ela ajuda muito na pré e na recuperação. Então, creio que, juntando um pouquinho de tudo aí da parte técnica e do principal que é a fé, a gente vai ter uma discussão bem bacana aqui, um leque bem grande aí para a gente estar ministrando na vida dos irmãos aí. Amém? Paz do Senhor Jesus para todos que nos acompanham, para os irmãos que aqui estão. Meu nome é Kleber, sou presbítero aqui na Igreja de São Francisco e também sou especialista em psicologia clínica e neuropsicologia e dificuldades de aprendizagem. E quero hoje, junto com os irmãos, debater esse assunto, trazer aqui algumas informações importantes relacionadas a esses da depressão e da ansiedade que tanto aflige a nossa sociedade, que tanto aflige o ser humano. Então, fique ligadinho aí que você vai aprender bastante com todos nós hoje, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, boa noite. Meu nome é Fernanda, eu congrego lá na tenda e hoje sou da área da saúde também, sou formada em biomedicina, sou mestrando em hemoterapia, mas não vim aqui hoje como profissional da área da saúde. Eu vim aqui hoje do outro lado. Hoje eu vim aqui como paciente para falar para vocês um pouco dos sintomas da ansiedade, o que é viver a ansiedade na pele. Agradeço desde já o convite de todos, pela confiança, e espero estar ajudando um pouquinho vocês nessa questão. Paz do Senhor a todos novamente. Rubem Macedo, meu nome, cuidado pela irmã Maria, minha mãe. Vocês já perceberam que eu sou da área da risada, né? Eu vim aqui para fazer todo mundo rir. Se tiver choro, eu faço rir. Gente, sou esposo da Fernanda e desde já agradeço o convite. Eu
sirvo ao Senhor como evangelista no campo de Madureira aqui em Santa Bárbara. Congrego com o pastor Paulo na tenda, também com o Fernando. E o que ela disser eu assino embaixo. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos estar entrando no tema agora. E nosso amigo Kleber trouxe esses convidados maravilhosos aqui. E a nossa irmã Fernanda, ela tem uma experiência, ela já passou por essa crise de ansiedade. E como ela disse, ela veio como paciente hoje e veio para compartilhar a experiência dela nesse assunto. A irmã está com a palavra, fique à vontade para compartilhar. Qualquer coisa o Kleber já está aí para dar aquela assistência. Amém? Amém. Há um tempo atrás, já tinha surgido essa vontade de falar sobre a questão da ansiedade, principalmente dentro da igreja. E eu havia conversado com o Rubem e falei assim para ele, vamos fazer uma live? Porque eu cheguei na igreja um dia e havia uma irmã lá, e ela falou assim para ela, você melhorou? Que eu tinha visto que ela tinha feito alguns exames. Ela falou assim, não melhorei. Eu falei, mas eu sinto isso. Eu fiquei ouvindo ela falar, eu falei assim para ela, o que deu nos seus exames? Ela falou, nada. E como eu já sabia, porque eu também já tinha feito todos os mesmos exames, eu falei assim, você não está com crise de ansiedade? Você já procurou um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista? Ela falou assim, eu nunca havia falado para ninguém com medo do que iriam me falar. Ela falou, eu achei que fossem me falar que eu estava louca, que tinha algo errado comigo, que eu estava possessa, alguma coisa assim. Por isso que eu não tinha falado nada com ninguém, mas agora eu estou mais tranquila em saber que mais pessoas sentem aquilo que eu sinto. E eu falei com o Rubem, eu falei assim, Rubem, isso dentro da igreja, há muitas pessoas que sentem esses mesmos sintomas e não procuram ajuda. E às vezes acaba resultando em situações piores. A gente vê muito. Quantos suicídios a gente não vê dentro da igreja? De pessoas que estavam, depois vai saber, está em depressão, isso ou aquilo. Então, por isso, não tenho vergonha de falar. Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas o Rubem canta, mas o Rubem prega, mas você é crente. Assim como existem enfermidades físicas, existem enfermidades da alma também. E são assuntos que hoje em dia precisam ser desmistificados, precisam ser abertos e falados para que as pessoas possam realmente ser tratadas e não levar isso uma carga sozinha. Eu comecei a ter os primeiros sintomas, eu trabalhava no hospital, fazia plantões noturnos, era uma rotina mega estressada. E eu comecei a sentir os primeiros sintomas, mas você começa a se ignorar. Você acha que é o cansaço físico, é o cansaço mental, é devido à rotina do trabalho. Mas aí começaram os primeiros sintomas, crises de choro, comecei com taquicardias, para tudo, não tinha vontade de fazer nada. A minha vontade era só dormir, eu queria dormir, chegar em casa e dormir. Devido à minha correria, que eu estava estudando, passava às vezes 2 noites sem dormir, 48 horas sem dormir, eu achava que era devido a isso os sintomas que eu estava sentindo. E você acaba perdendo interesse para tudo, completamente tudo. Você quer apenas chegar na sua casa, deitar e dormir. Quando teve um episódio que eu descobri na minha demissão eu tive a primeira crise de ansiedade lá dentro, no dia, porque eu recebi a notícia da minha demissão, eu fiquei sabendo numa rodoviária que eu iria ser mandada embora, numa segunda-feira eu tinha acabado de sair do plantão, mas ninguém me falava nada, ninguém me comunicava. Eu fui para a Unicamp, que eu tinha aula, tinha que fazer uns testes lá, fui, voltei, no outro dia à noite, que era dia do meu plantão, eu já estava, era umas 10h30 da noite, me deram a notícia que eu iria ser mandada embora. Então, falar comigo, eu já deduzi tudo. Ali eu tive a primeira crise de ansiedade. Crises mesmo, não os sintomas. Eu chorei, eu acho que durante umas 5, 6 horas. Eu comuniquei todo o hospital que eu não tinha condições psicológicas para atender ninguém mais, a não ser que fosse de extrema urgência. E eu fiquei parada lá, sem saber o que fazer. Minha vontade era só chorar. Aí veio dor de estômago, veio taquicardia, a pressão alterou, veio tudo que tinha para acontecer. No outro dia de manhã, eu esperei para eles falarem comigo, não tive condições
físicas nem psicológicas para pegar um ônibus e ir embora, porque era em outra cidade. Liguei para o Rubem para me buscar. E aí começou todo o drama. Ela já estava instalada e as crises elas começaram. As crises de ansiedade, daí veio a crise de pânico. As crises de ansiedade, elas vinham recorrentes, então era muito choro, eu queria só dormir, taquicardia, mão gelada, boca seca, enjoo, queda de cabelo. Eu perdi muito peso no começo, eu perdi mais de 12 quilos, assim, muito rapidamente. E aí você começa a fazer todos os tipos de exame, né? Quando eu tive a primeira crise de pânico, eu estava em casa, eu tinha acabado de almoçar, o Rubem estava viajando, eu estava na casa da minha mãe, aí eu comecei a sentir uma moleza no corpo todo, eu não parava em pé, meu coração foi a 168, meus batimentos cardíacos, e minha pressão foi 16/9. Aí eu entrei em pânico, literalmente, porque dá aquela vontade de fugir, é a fuga, né? E a sensação é assim, eu vou morrer. É a primeira sensação que vem na sua mente, eu vou morrer. Aí eu liguei desesperadamente para minha mãe estava trabalhando, estou morrendo. E tinha ânsia, aí se você tenta vomitar aquilo que você não tem. E minha mãe me pegou e me levou para o PS. Chegou no PS, fizeram um eletro, tudo, me botaram em uma sala de emergência. E aí piorou o quadro, porque me fizeram assinar um documento de uma medicação que eu teria que tomar. E aí eu falei, pronto, eu tomo, eu morro, não tomo, eu morro, mesma coisa. Fiquei monitorada dentro da sala de emergência, aí me encaminharam para um cardiologista. Aí fiz todos os testes que poderiam ser feitos, esteira, coloquei Holter, fiz tudo, nada. Não acusa exatamente nada. Fiz exame de sangue, tudo que poderia ser feito, nada. Aí me falaram, então você procura um psiquiatra, porque o seu problema é psicológico e não físico em si. Aí eu procurei um psiquiatra e nisso senti todos esses sintomas. A primeira coisa que vem, você não fica sozinho, porque o medo de que você tenha é passar mal, você estando sozinha e não ter ninguém para te socorrer, você vai morrer, é o que vem na tua mente. Você não fica no meio de muitas pessoas, porque você pode ter uma crise de ansiedade ali, uma crise de pânico, e você vai ficar envergonhado pelo que vai acontecer, que infelizmente dentro das igrejas hoje em dia o pessoal não entende isso. Uma dos sintomas que tem a contratura muscular, você sente rigidez aqui na mandíbula, você não consegue falar, e eu também já senti rigidez muscular. Então começa a ficar muito rígido sua mão, assim, você não consegue mexer nem andar. E as pessoas falam assim, ela tá possessa, ela tá endemoniada. Então isso é um dos medos de quem tem a crise de ansiedade, de dar isso no meio a público, que você vai passar vergonha. E esse era o meu medo, então você fica, aí isso vai te prendendo. Eu estava falando pro Kleber essa semana, que quem tem a crise de ansiedade é como se você entrasse num teatro, você fecha as cortinas e você fica olhando pelas brechinhas da coxia. Você vê a vida de todo mundo passar, você vê a vida de todo mundo acontecer e sua vida está parada. Porque te paralisa, é algo que paralisa você para tudo. Eu tranquei o meu mestrado, eu não conseguia mais fazer nada, você evita lugares, eu evitava de ir na igreja, consequentemente às vezes eu falava para o Rubem, não vai na igreja, fica aqui comigo pelo amor de Deus, ou às vezes ele saía para ir para a igreja, eu ligava para ele, você vai demorar, pelo amor de Deus, volta que eu estou passando mal. E o pessoal fala, é frescura, não é frescura, você realmente passa mal, a pressão sobe, o coração acelera, você não sente força. E assim, a ponto, já fui pro PS algumas vezes, hoje eu já não vou mais, estou em fase ainda em tratamento, comecei a psicanálise, que na psicanálise você começa a aprender os gatilhos, você começa a descobrir o que ocorreu, o que te faz mal, o que te causa mal. Um dos problemas das pessoas ansiosas são a autocobrança, a gente se cobra demais. Você fica pensando, e se eu tivesse feito aquilo? O meu maior problema era com relação ao meu serviço, e eu pensava, e se eu tivesse agido diferente?
O que foi que eu fiz? O que causou a minha demissão? Mas eu ficava me questionando o tempo todo com relação a isso. E o pessoal fala assim, perfeccionismo é uma qualidade. Não é, plancioso não é uma qualidade. Plancioso é um defeito gravíssimo, que é a partir do momento que ele auto se cobra, ele quer cobrar também das pessoas. Quer que as pessoas sejam perfeitas e ela quer ser perfeita também. E é algo que é inatingível. Você não consegue chegar a esse ponto. Ser perfeito e exigir das pessoas que elas façam aquilo que você faria. Então, aí eu comecei a tratar com a psicanálise em relação a isso. Foi o que me ajudou a entender muitas coisas e a mudar. E você começa a tentar agradar a todo mundo para você ser aceito. Então, é uma coisa que um ansioso tem de defeito, ele não consegue dizer não. Tudo para ele, tudo que te pedem, você vai falar sim. É uma maneira que ele se sente bem, ele vai se sentir aceito, ele vai se sentir querido, ele vai se sentir introduzido na situação, na sociedade. Só que isso, eu dizendo sim, 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 tudo, acaba me prejudicando depois. Porque daí eu me autocobro, eu não deveria ter feito, não deveria ter falado, ou eu me prejudiquei, eu fiquei sem dormir por falar o sim, por tentar atender a todo mundo. Então, são vários e vários sintomas. Fiz tratamento com medicação, hoje em dia eu não faço mais tratamento com medicação. Você é contra a medicação? Não, não sou contra a medicação. É uma opção minha. É algo que eu me dei melhor sem a medicação. Com a medicação eu não consegui passar por aqueles efeitos colaterais que dá nos primeiros, a fase de adaptação. Porque eu teria que tomar tarja preta e eu não quis entrar nesse meio. Foi algo que eu peguei para mim. Mas eu não desaconselho ninguém a fazer isso. Há pessoas que precisam de medicação para tentar passar por essa fase. Hoje em dia eu faço mais tratamento natural e alternativo, para tentar me controlar. E me apego com Deus. A hora que vem a crise, e geralmente ela vem acompanhada de crise de choro, você precisa chorar para sair, desabafar, e é a hora que eu vou com Deus. E eu falo que é bem impressionante, assim. Eu choro, e eu peço para o Espírito Santo, porque o abraço ele cura, né? Agora a gente não está podendo abraçar ninguém. E quando o Rubem não está tendo abraço. E eu falo para o Rubem, e ele sabe já, quando eu chego para ele fala assim para mim, eu falo para ele, eu estou cansada. O meu cansaço de eu falar é cansada mesmo da situação. Porque se chega uma hora que você... quem tem crise de ansiedade dorme todo dia esperando o novo dia ser melhor. Amanhã eu vou acordar bem, amanhã vai ser melhor. E é um passo por dia. Eu falo que é passinhos de tartaruga. Você não é assim, eu estou tendo crise de ansiedade hoje, amanhã eu vou estar bem porque alguém me falou, não se preocupe, mude de pensamento. Não é assim. É um trabalho longo, é um processo longo. Já estou com a crise desde que me deu a crise em si mesmo, de pânico, já fazem 2 anos e 2 anos e meio. Lutando contra isso, não é fácil, mas as minhas orações, quando eu estou em crise, eu peço para o Espírito Santo de Deus me abraçar, porque se me carrega no colo, me abraça. E aí vem aquela crise compulsiva de choro e é engraçado, você sente a presença do Espírito Santo te acalmando, te consolando. É bem... E eu estava falando com o Kleber também, que a pessoa ansiosa é quando ela, principalmente que está no nosso meio, na igreja, ela chega na igreja assim, às vezes querendo só um abraço. Ela fica olhando assim, quem que eu vou poder abraçar? E às vezes esperando uma oração, porque a oração ela calma muito. Alguém orar por... Quantas vezes eu chego para o público e falo assim, eu não estou bem, ora por mim. E aí depois que ele ora, eu me sinto muito mais calma. E às vezes eu chegava na igreja assim, eu olhava para um, olhava para outro, e às vezes tinha pessoas que já sabiam da minha situação, via que eu estava olhando e virava as costas e ia embora. Saía de perto, porque as pessoas não estão preparadas hoje em dia para lidar com essa situação. Né? E às vezes é simples, é só um abraço. É só um abraço, é só uma palavra, é só uma oração. Já vai acalmar a pessoa, já vai aliviar a dor da alma. Porque é uma dor, a gente não sabe explicar. É algo que dói lá dentro.
e se sufoca. É uma angústia muito grande, dá uma angústia desesperadora. E você quer, eu estava falando para o meu psicanalista, que a vontade que dá é de rasgar a cortina, porque a vida ela fica cinza e sem sabor. Ela não tem cor, ela não tem sabor, ela não tem cheiro. E às vezes eu pego cheiros, perfumes, cheiro de roupa, o cheiro de quando você sente aquilo, você dá aqueles lapsos de voltar à realidade, de voltar à vida normal. É muito interessante. Às vezes quando eu estou muito assim, eu falo, eu preciso sentir um perfume, preciso sentir um cheiro diferente. Que acalma também. Não sei explicar direito, claro que vai saber explicar bem isso. Mas não é fácil, é muito dolorido, é sofrido não só para a pessoa, mas para a família toda da pessoa, porque que nem eu tenho filhos e muitas vezes você deixa de fazer os seus afazeres normais da vida que são corriqueiros, como por exemplo, quem está tendo uma crise de pânico, tomar banho é horrível. Muitas vezes eu falava assim pro Rubi, fica na porta do banheiro comigo, pelo amor de Deus. Porque é um medo até de entrar debaixo do chuveiro, é um medo de levantar para pegar um copo de água, é um medo de levantar para sair na frente, medo em tudo. Aí você acaba deixando os afazeres, tanto em questões físicas, você não quer levantar, você não quer pentear o cabelo, você não quer escovar dente, você não quer comer, você não quer fazer nada, você quer ficar só deitado. E aí acaba prejudicando a tua família, você não quer sair, você não quer passear, lugares com muita gente são horríveis, ficar sozinho também é horrível. Então você vive num conflito com a sua alma o tempo todo. Você briga consigo mesmo o tempo todo. E você sente uma fraqueza extrema. Eu senti uma fraqueza extrema. Porque a crise de ansiedade, ela rouba toda a sua energia. É isso, né, Cleber? Uma crise de ansiedade é um trabalho braçal de 3 dias. Aí no outro dia você não tem força. Você sente como seus músculos, se você tivesse feito uma academia e ter ido na academia, você sente aquela fraqueza que a pessoa fala que sente, não consegue sentar. É o mesmo que uma pessoa sente depois de uma crise de ansiedade. Então é bem torturadora essa questão. E a gente está aí, lutando cada dia para tentar vencer. Uma pergunta da irmã. No nosso meio, nas igrejas, assim, a maioria tem um preconceito de buscar ajuda médica quando o assunto é psicológico, assim. Desde o princípio, os primeiros sintomas que você teve, você hesitou alguma vez procurar ajuda, como que eu posso dizer, de um psicólogo, alguma coisa assim, pelo meio que a gente vive? Eu acho que essa pergunta às vezes abre um pouquinho a mente de alguém que está assistindo, porque existe realmente esse preconceito dentro do Evangelho, de procurar uma ajuda fora. Eu já escutei isso dentro de casa, já escutei isso de pessoas bem próximas, e é uma curiosidade que deu desde o princípio, os primeiros sintomas. Teve alguma hesitação em procurar ajuda? Tem hesitação tanto por parte da pessoa ansiosa em si, porque ela não aceita a primeiro momento, você não quer aceitar a situação, fala não é, ela acha que ela tem qualquer tipo de doença, então ela procura todos os profissionais de saúde primeiro, antes do psicólogo e do psiquiatra. E tem também o preconceito por parte de ser o nosso meio da fé, tipo, eu sou crente, eu sou cristã, eu não deveria estar passando por isso não é de Deus, então eu não vou procurar porque eu não estou doente. Existe sim. Existe esse preconceito das duas partes. Primeiro, da pessoa não aceitar que ela tem aquilo, então ela hesita em pedir ajuda, quanto também pela parte da pessoa que é da fé, que não consegue, eu não vou procurar ajuda porque eu sou cristão e isso não faz parte da minha vida. Amém. Kleber, com a palavra. É muito importante a gente ouvir relatos como o da nossa irmã Fernanda por causa da riqueza de detalhes. Uma dificuldade muito grande por parte
dos psiquiatras, dos psicólogos e também dos psicanalistas em si fazer a anamnese e formar por parte dos psicólogos e dos psiquiatras as características corretas dessa patologia e formar o diagnóstico correto para o tratamento. Bom, pegar o embalo, já que nós estamos falando de ansiedade, depois eu falo sobre a depressão, que, embora exista muita similaridade de sintomas, mas digamos que a forma que ela se apresenta no organismo é bem diferente. A ansiedade, ela faz parte de todos nós. Ela é uma resposta do nosso organismo a situações de perigo e de ameaça. Todos nós temos ansiedade, nós herdamos a ansiedade dos nossos ancestrais. É um sentimento primitivo, faz parte de cada ser humano. O problema está em o problema não está em ter ansiedade. O problema está quando a ansiedade ela está acontecendo em nós de forma disfuncional. Quando nós nos deparamos com uma situação de perigo ou de ameaça, o nosso cérebro já capta essa informação e ativa as amígdalas cerebrais que produzem a adrenalina e o cortisol para preparar o nosso organismo para o sentido de fugir ou lutar para se defender contra essa ameaça. Mas quando o nosso cérebro não é uma lesão, é uma disfunção, tá? A gente não pode confundir isso, que não são cérebros que sofreram lesão. Quando ele está com essa disfunção na produção de cortisol e de adrenalina, o que acontece? Quando nós nos deparamos com o gatilho, com a situação estressora, uma das situações estressoras que provocam esse sentimento, provocam essa reação, o nosso organismo, ao se preparar para como eu disse, para o embate, ou para a luta, ou para a fuga, ele se prepara de uma forma grosseira, de uma forma demasiada, de uma forma acima daquilo que nós precisamos. Como a Fernanda disse aqui, deixou bem claro a respeito daquele sentimento, né? Numa crise de ansiedade, quando ela está ocorrendo de forma disfuncional, o nosso pulmão ele começa a trabalhar com excesso. E esse trabalho excessivo do nosso pulmão faz com que nós venhamos apresentar esses sintomas de sensação que vamos desmaiar, uma sensação também de despersonalização. O que é isso? A gente para e fala, o que eu estou fazendo, quem sou eu, onde eu estou, por que estou aqui? Isso é por causa da química, né, do nosso organismo, que nós temos essa reação. Também pode acontecer o quê? Uma ativação demasiada da musculatura. Todo o nosso sangue vai para a musculatura. Então nós começamos a sentir as extremidades geladas. Pode estar um calor de 40 graus, mas numa crise de ansiedade, os membros, né, as extremidades começam a gelar. E o enrijecimento do músculo começa a provocar o quê? Dor. Também apresenta-se situações na pele, erupções na pele, enfim. Há uma diversidade muito grande de sintomas. Esse não é o objetivo apresentar aqui. O objetivo é apresentar que existe tratamento, existe solução e nós, como cristãos, temos que defender. Existe a cura para essa patologia. Não só a remissão dos sintomas, mas a cura completa. Outra característica física de uma pessoa com crise é o metabolismo dessa pessoa. Ele é acelerado, então há uma tendência de aumento na temperatura corporal. Então a pessoa começa a suar muito, daquela sudorese intensa, né? Pode estar frio, como uma situação hoje, e a pessoa, sob crise de ansiedade, começa a suar, e a sensação é de quê? Vou morrer. Mas é importante saber que a ansiedade em si não mata. É claro que se a pessoa tiver uma comorbidade, ou seja, associar a ansiedade com outro problema de saúde, como cardíaco, enfim, nós podemos, claro, ter uma situação mais complicada. Mas se a pessoa está bem de saúde em relação a outras patologias e apresenta apenas a crise ansiosa, essa pessoa não vai a óbito.
Não adianta lutar contra o sentimento. Eu não vou ter crise. Eu não vou ter crise. Isso não é legal. Quanto mais você tenta segurar a crise e quanto mais você força a pessoa em crise a não apresentar aquele sintoma, você piora e agrava mais o quadro. A crise de ansiedade, ela dura aí até 30 minutos, mas depois passa. O tratamento, que eu vou falar um pouco à frente aqui, ele envolve muito a questão da ressignificação. Então é importante que no momento que você está tendo uma crise de ansiedade, você olhar para o mundo ao seu redor, foque em duas coisas que estejam acontecendo e veja que o mundo está agindo normalmente. O mundo não está acabando e não vai acabar para você. Outro sintoma é justamente os problemas relacionados à parte intestinal, né? Uma crise de ansiedade, de depressão, ela afeta todo o nosso sistema neuroendócrino. Então a pessoa tem boca seca, aumenta a acidez do estômago, náuseas, dificuldade de se alimentar, que eu creio que é um dos piores problemas característicos da ansiedade, da depressão, é o problema relacionado à alimentação, a dificuldade de conseguir se alimentar. Há pessoas que têm essa dificuldade, ela não consegue comer. Em outras se manifesta o oposto, a pessoa consegue, consome muito. Nessa quarentena que nós estamos vivendo, tem muita gente ganhando peso. Por quê? Está em casa, crise de ansiedade, desconta tudo nos alimentos. E na realidade é importante a pessoa até, quem não se alimenta, procurar fazer alimentação saudável. E quem se alimenta demais, procurar a alimentação saudável, evitando o quê? Açúcar e carboidratos, que são alimentos que fazem com que aumente as crises de ansiedade. Café, a pessoa tem crise de ansiedade, toma um café atrás do outro, vai ter crises absurdas de ansiedade. Com relação à questão do batimento cardíaco, aumenta o batimento cardíaco e a tendência é a pessoa apresentar o problema de hipertensão. Tá? Não é a hipertensão que causa a crise ansiosa. Pode acontecer sim, da pessoa ter uma predisposição para a crise de ansiedade, no problema de hipertensão, quando exposta àqueles sintomas, ela acaba apresentando ali a crise ansiosa. Mas, geralmente, uma pessoa sob crise de ansiedade apresenta a hipertensão por causa justamente de todas essas mudanças na homeostase do organismo. Muito bem. Os fatores da depressão e da ansiedade, eles podem ser tem uma infinidade de fatores, mas aqui eu listei os 4 principais. Mas, vamos lá. O principal problema hoje, se buscar um tratamento adequado, tanto para a depressão quanto para a ansiedade, está na questão do mito e do tabu, como já foi exposto aqui. Depressão e ansiedade não é possessão demoníaca. Não é. Não é frescura. Não é fraqueza de caráter. Não é psicológica. É uma patologia. Ela precisa ser tratada. Não é loucura também. Não é loucura. A terminologia, principalmente da depressão, ela é muito mal utilizada. Talvez por isso que nós temos não é dado muitas vezes a importância que deveria para o problema. Um exemplo, a menina largou do namorado, então ela diz: eu estou deprimida porque eu terminei o meu namoro. Pode ser que aquela pessoa não esteja deprimida, ela está passando uma fase triste, o luto da perda ali do seu relacionamento, como nós passamos a tristeza do luto, a perda de um ente querido, mas isso vai passar, é uma tristeza. A depressão é uma tristeza profunda e não passa. A depressão é algo que a pessoa imerge num sentimento doloroso, profundo, e ela não consegue sair daquilo. Aonde a pessoa vai, ela leva junto consigo a depressão. E nós, infelizmente, temos no mundo hoje 300 milhões de pessoas vítimas da depressão, que passam pelo problema de depressão. O Brasil
pode-se dizer que 6% da população brasileira é depressiva e, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, tanto a depressão quanto a ansiedade, pode ser que você não sofra desse problema, mas alguém da sua família ou do seu vínculo passa por esse problema. E por que esse número tão grande? Por que a depressão ceifa a vida de 800 mil pessoas ao ano? Né? A segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. O primeiro é acidente de trânsito. A segunda é a depressão. Por quê? O primeiro fator é o subdiagnóstico. É você não dar crédito quanto deveria a uma pessoa que está passando por uma crise depressiva ou uma crise de ansiedade. Também há problemas relacionados, lógico, na questão do subdiagnóstico, a dificuldade de se acessar, né, a saúde pública para conseguir o tratamento de depressão ou de ansiedade. A falta de profissionais qualificados, a falta de estrutura para o tratamento, né? Então isso contribui para o aumento e, infelizmente, para esses números terríveis que nós enfrentamos. Então a depressão e a ansiedade, essas patologias, quando não tratadas, elas evoluem para a morte. Então é importante que, quando nos... Ela pode, tanto a depressão quanto a ansiedade, ela pode se manifestar em todas as faixas etárias. Mas quando há uma mudança de fase, e essa mudança é profunda e significativa, como no caso da infância para a adolescência, e no caso da mulher, na fase da menopausa, essas mudanças profundas, a incidência de depressão é maior nessa fase, por causa de todos os aspectos, tanto hormonais quanto socioculturais, na qual essa pessoa vai estar inserida. A depressão ocorre mais em mulheres do que em homens. Os estudos não são conclusórios, mas nós já temos um norte de que a causa da depressão ser mais incidente sobre as mulheres é a primeira questão hormonal e segundo as questões socioculturais que estão colocadas sobre a mulher. Todos nós sabemos aqui que uma mulher ela tem uma carga emocional e afetiva sobre ela muito maior do que os homens, né? Ainda na nossa cultura, embora está mudando isso, mas ainda é atribuído à mulher a responsabilidade, ainda que ela trabalhe fora, é atribuída a ela a responsabilidade da criação dos filhos, da organização da casa, do cuidado para com o seu marido e do trabalho. E geralmente quando as mulheres no trabalho, elas tendem a colocar uma carga emocional muito maior na sua atividade laboral do que os homens. Então essa é uma das causas de atingir mais as mulheres. Mas muito bem. Tem uma pergunta aqui que se encaixa nessa parte de causas. Eu gostaria de saber de vocês sobre as redes sociais. Vocês acreditam que as redes sociais tenham aumentado a depressão e a ansiedade nos jovens e adolescentes? Comprovadamente, as redes sociais, o excesso do uso das redes sociais, ela ela facilita sim as crises de ansiedade, ela contribui para a ansiedade. Nós precisamos dormir, nosso cérebro ele precisa repousar. Quando você descansa, quando você dorme, o seu cérebro ele não para de funcionar, ele continua processando ali algumas informações, armazenando no seu subconsciente informações e também mantém ativa a homeostase do seu organismo. Quando nós ficamos muito tempo expostos às redes sociais, ao celular, ao computador, à televisão, são muitas informações que vão entrando na nossa mente e quando nós paramos para descansar, o nosso cérebro ele não vai descansar adequadamente, ele não vai ser capaz de armazenar da forma a qual ele foi preparado para fazer essas informações e é como se o cérebro continuasse ativado 24 horas em modo extremo. Então, há estudos sim que comprovam que as redes sociais elas são causadoras de crises de ansiedade. Há vários aproveitando aqui a questão, né, a pergunta, há várias causas
da depressão e da ansiedade, mas pode fazer. Eu vou só complementar aqui. Há 4 principais causas da depressão e da ansiedade, mas pode fazer a pergunta. Mais uma colocação, não é uma pergunta aqui. Eu acho que esse é um dos pontos, mas não é o principal deles. Eu acredito que hoje os pais estão abandonando seus filhos por conta do emprego ou por conta de coisas banais. Legal, interessantíssimo, e eu vou falar sobre isso. Muito bem. Uma das causas... Você queria falar alguma coisa das redes sociais? Não, a questão das redes sociais é algo que quando eu percebo que está me atingindo, porque me piora completamente para mim. Tanto que o Rubem, quando começa a falar em questão política, eu falo, eu não quero mais ouvir e eu não vejo. Tanto esses dias as pessoas falam, mas o grupo da família, eu nem leio, porque piora significativamente para mim. Então eu não gosto de ouvir notícias sobre a questão da pandemia agora, é algo que eu não vejo, a questão de mortes, eu ouço falar, assim, porque também não pode ficar falando tudo, mas eu procuro não me inteirar a fundo porque me prejudica. E quando o cérebro de uma pessoa ansiosa é completamente agitado, são pensamentos 24 horas, assim, ela não consegue descansar. E se ficar, por exemplo, muito na televisão, aquela luz azul que ela é emitida, ela não deixa o cérebro descansar, ele fica ativado o tempo todo. E tenho televisão no meu quarto. Quando eu durmo com a televisão ligada, no outro dia eu amanheço completamente cansada. Eu não consigo dormir, não descanso. É interessante como o nome da pessoa que fez o áudio. Angélica Martins. Angélica Martins. Então, a genética é uma das causas da depressão, né, e da ansiedade. Mudanças, transformações, né, mudanças de genes ou seja, a pessoa apresenta genes que favorecem essa patologia. Estudos clássicos da psicologia, da psiquiatria comprovam que, comprovam que se um pai e uma mãe apresentam depressão, a probabilidade do filho apresentar é 2 vezes maior do que aquele ao qual os pais não têm. Se essa depressão vem dos avós, passou dos avós para os pais, a probabilidade dos filhos apresentarem sintomas, né, a patologia, a depressão e a crise ansiosa, é 3 vezes maiores. Então, a genética contribui e pode-se dizer que entre 30% e 70% dos casos está relacionado à genética. Eventos estressores também são um dos causadores dessas patologias. Como assim, eventos estressores? As perdas na infância, crianças que perderam o pai e a mãe prematuramente ou alguém querido, né, e não souberam lidar com essa situação, a sua defesa psíquica não foi capaz de lidar com essa situação, não receberam o atendimento e a atenção adequada, essas crianças tendem a apresentar depressão ou crises ansiosas. Como disse a Angélica aqui, a negligência dos pais. Há estudos comprovados, quando se tratando da questão do suicídio, de que uma das causas do suicídio na fase do adolescente, do jovem e adolescente, ela é atribuída à depressão. Mas quando nós vamos retroceder no caminho para descobrir qual foi a fonte dessa depressão, nós conseguimos chegar. O cuidado dos pais para com os filhos é muito importante. O século XXI, ele se enquadra nessa característica que a Angélica disse aqui. Os pais se preocupam em fornecer o bem material, o conforto físico, mas o psicológico e o espiritual, da qual o nosso amigo Quintela vai falar daqui a pouco, ele é negligenciado. Abusos físicos, né? Crianças que são espancadas, violentadas, abusos psicológicos, as palavras, a forma qual você se relaciona, qual você se dirige aos filhos, principalmente no momento de corrigi-lo, pode fazer com que esta criança venha apresentar, quando ela é submetida à violência verbal, apresentar o problema da depressão e da ansiedade. O abuso sexual. Nem toda criança ou adolescente que apresenta, ou adulto, né? É que o nosso foco aqui é adolescentes, mas nem toda pessoa que apresenta a patologia, a psicopatologia da
depressão e da ansiedade sofreu abuso sexual. Mas podemos dizer que toda criança que sofre o abuso sexual, ela vai apresentar ao longo da sua vida a depressão e a crise da ansiedade. Você pode falar traumas sofridos como um acidente e a presença de traumas. Quando a criança ela presencia um trauma, um acidente, ou presencia um evento traumático, a tendência é que essa criança desenvolva em cima daquilo as suas crenças nucleares, seus pensamentos, as suas emoções vão ser todas voltadas para dentro daquela situação, daquele contexto. E quando ela se depara com algo que faz lembrar dessa situação, que é o que nós chamamos de gatilho, as crises elas tendem a acontecer. Substâncias tóxicas. Hoje nós vemos um grande número de jovens e adolescentes fazendo uso daquele narguilé. É nicotina. Então o álcool, as drogas, seja cannabis sativa, sejam drogas sintéticas, cocaína, crack, o próprio narguilé, essas substâncias, elas vão deteriorar a parte neuronal da pessoa, elas destroem os neurônios e também e quando a pessoa tenta sair dessa situação, as crises de abstinência fazem acontecer, obviamente vai acontecer as crises depressivas e as crises de ansiedade. Assim como também, não só o uso de drogas, mas maus hábitos, como sedentarismo. Os jovens hoje não querem praticar esportes. É engraçado quando você vê, com todo respeito a quem faz, mas é até cômico você ver um campeonato de videogame aparecer no Globo Esporte, né? Como esporte, exatamente. O Felipe está aqui, é um educador físico e ele sabe a importância, né, da atividade física. A Fernanda, como biomédica, sabe a importância da atividade física. O jovem ele precisa se sociabilizar, ele precisa ter atividades físicas, ele precisa se relacionar, ficar numa situação de sedentarismo e isolado, sem comunicação, sem contato com o outro, um facilitador para as crises e para, o desenvolvimento dessas psicopatologias. Há também, pode acontecer no caso aqui das substâncias, já aconteceu comigo, talvez com a Fernanda, enfim, quem já faz uso prolongado de medicamentos como antibióticos, pode acontecer da apresentação dos sinais, dos sintomas da depressão, né? Então, mas é uma fase passageira. Na questão das alterações cerebrais, que eu acho que é a mais complexa de se entender, e digamos que é a única parte dessa psicopatologia, de todas as características, mas a questão das alterações cerebrais, ela precisa ser olhada com cuidado, porque somente os medicamentos, né, indicados pela psiquiatria que vão promover as alterações necessárias para a qualidade de vida dessa pessoa, para fazer voltar ao funcionamento disfuncional, o cérebro voltar para a sua função correta. Essa pessoa vai, através dos medicamentos atrelados às atividades físicas, às terapias cognitivas, ou, no caso, a psicanálise, que se encaixou mais no quadro da Fernanda, enfim, e a prática religiosa, da qual o nosso irmão Quintela vai falar daqui a pouco, a associação de todos esses fatores é o que contribui para a remissão dos sintomas. A questão do medicamento, né, que vai trabalhar dentro das alterações cerebrais, nós precisamos desmistificar alguns aspectos, como o medicamento, um antidepressivo, um ansiolítico, ele causa dependência. Olha, isso é mito. Por quê? Na realidade, hoje a tecnologia, ela desenvolveu tantos medicamentos que o médico ele vai estudar bem o caso da pessoa, se aprofundar tanto no caso da pessoa, tão bem aprofundado, que ele vai encontrar uma medicação que se enquadre, né, que se adapte à condição daquela pessoa. Então, para cada pessoa vai ser feito um diagnóstico e a indicação
prescrição de um determinado tipo de medicamento. Por isso a importância de se buscar ajuda médica, não se automedicar e nem buscar fórmulas na internet. Com relação à automedicação, eu estava fazendo uso de um ansiolítico e alguém chegou para mim e falou assim, aquele lá é melhor. E eu, por conta própria, fiz a troca. Nessa troca, eu tive uma síndrome serotonérgica, eu fui para PS com uma crise de ansiedade triplicada, assim, potencializou, com todos os músculos enrijecidos, minha pressão muito alta, eu não conseguia falar, eu não conseguia andar, uma dor no peito, por fazer a troca de medicação por conta própria. Então, nunca façam isso. Na verdade, eu queria me ater ao comentário Angélica. E com relação a isso, até pedir que conselho você como profissional daria, por exemplo, porque hoje é um mal que está acontecendo no século XXI, do abandono aos filhos, com essas questões da grande informação e os pais. O que é fácil hoje? A criança é muito arteira, vamos para a praticidade. Ela é uma criança que gosta de correr, gosta de brincar, dá muito trabalho para o pai, para a mãe, e para que isso não aconteça, joga o celular na mão da criança, a criança acaba. Isso contribui para um futuro problemático dessa criança. E assim, a gente vê uma geração que está vindo aí, trazendo esses problemas para dentro de casa, crianças com traumas, crianças com problemas psicológicos, com dificuldades de aprendizado na escola por conta de tanta informação ao seu dispor. E a gente tem essa questão em casa, porque o nosso mais novo, por exemplo, você tem que estar em cima dele, porque se deixar toda hora ele quer um celular na mão. Então você tem que dizer não toda hora para essa criança. E o que conselho se daria para um pai que está a mercê dessa situação e que, obviamente, essa criança vai ter problemas futuros, vai ter problemas com a sociedade, na escola, enfim. Que conselho se daria para esse tipo de coisa? Olha, o conselho maior nessa situação não atribua às babás eletrônicas, como no caso o celular e a TV, a sua obrigação de cuidado, de afeto, de carinho e de ensino. A criança ela precisa desenvolver a sua psicomotricidade. A criança ela precisa da ludicidade, ela precisa brincar, ela precisa do lúdico, ela precisa ouvir histórias, ela precisa interagir com essas histórias. A criança precisa praticar atividades físicas. Então, pai e mãe, eu sei que é difícil. Eu e minha esposa, nós temos esse problema também por causa do trabalho e dos estudos, achar um tempo para os filhos, mas é importante e necessário que nós adequemos a nossa agenda, o nosso horário, né, a nossa rotina, deixando um espaço grande para a prática dessas atividades, para poder estar ali junto com ele, no aconselhamento, no carinho, nos gestos de amor. Procure uma atividade física que se encaixa no perfil do seu filho, matricule ele. Hoje nós temos uma infinidade de escolas, né? O Felipe pode falar melhor do que eu. Esportes, práticas esportivas a qual você pode colocar o seu filho. As prefeituras da nossa região oferecem atividades físicas gratuitas. Inclusive há situações como aqui, eu quero mandar um abraço para o meu sensei, que nós temos um núcleo de judô ali no São Vito, em Americana, né? E infelizmente nós vemos que o número de crianças que praticam vem diminuindo ao invés de aumentar. Então, as atividades físicas. Então você pode procurar associações que oferecem atividade física de forma gratuita e você pode estar ali fazendo parte. Por conta dos esportes novos que estão surgindo agora, né? Exato. Videogame. Então, nós temos que participar. Então, resumindo, fazer parte da vida do filho e estimulá-lo ao lúdico, à infância,
e a prática esportiva. Então, só para encerrar aqui... Tem mais duas colocações aqui, aí a gente já fecha essa parte de perguntas aqui. Os padrões de beleza, de conhecimentos, de conquista, tipo concluir uma faculdade até certa idade, casar, conquistar seu espaço na sociedade. Esses padrões que o mundo nos impõe, ele é um agravante para desenvolver a depressão? Se sim, como vencer esses padrões do mundo e não deixar que eles nos vençam? Aí tem mais uma colocação aqui. A ansiedade pode ser causada por um trauma que a pessoa vivenciou no passado? Sim, sim. Como eu já disse aqui, os traumas vividos, sofridos, presenciados, contribuem. E para a primeira questão, a respeito do que nós chamamos dentro da psicanálise, né, o eu ideal. Essa busca pelo eu ideal, ela tem que ser pautada na realidade e não na subjetividade, naquilo que nós imaginamos que o mundo queira que nós. É necessário nas duas situações, tanto na pessoa que viveu o trauma e agora tem as crises de ansiedade, e na pessoa que está vivendo a ansiedade e a depressão, por causa dessa luta para se tornar, né, o eu ideal que ela considera que a sociedade deseja que ela seja, né, que é uma situação rotineira, corriqueira, é a pessoa fazer o que nós chamamos de... Me fugiu a palavra agora, porque eu estava falando, sabendo como que o cérebro funciona. Mas enfim, nós temos que reconsiderar essa visão que nós temos. Nós temos que ressignificar a palavra. Nós temos que ressignificar essa ideia, essa crença nuclear e nos pautar pela razão. Passar a viver e a agir de acordo com as nossas condições, de acordo com a normalidade. Infelizmente, essa luta pela sobrevivência, principalmente no mercado de trabalho, leva jovens à depressão, sim. Mas o jovem ele precisa reconsiderar as suas capacidades, as suas qualidades, levar em consideração aquilo que ele pode oferecer e não aquilo que eles querem que ele ofereça. Entendeu? Então, é necessário você reconhecer os seus limites e procurar, com a ajuda de um terapeuta, se você tem enfrentado esse problema e não consegue lidar com isso, procurar a ajuda de um terapeuta, e o terapeuta vai te direcionar para práticas cognitivas ou, né, práticas analíticas a focar no que é necessário, no que é mais importante e te ajudar a lidar com essa pressão, né, que naturalmente ocorre sobre as pessoas que estão nessa condição. Com relação à cobrança, eu ouvi alguém da área falando que desde o começo da infância da criança, ela vem sofrendo pressões, por exemplo, quando vai andar, quando vai falar, quando vai começar a ler, quando vai começar a escrever, quando vai começar a andar de bicicleta, quando ela vai começar a ser o melhor da nota. Aí depois entra na adolescência, quando vai começar a namorar, quando ela vai começar, quando vai noivar, quando vai casar, quando vai estudar, quando vai entrar na faculdade. É muito avançado hoje em dia. O pessoal quer, quando vai começar a se fazer, a cobrança vem desde muito antes. Então isso vai, eu acho que criando um turbilhão de pressão em cima da pessoa, que chega uma hora que ela estoura. E quando eu estava fazendo uma das sessões minhas da psicanálise, eu estava comentando várias coisas, a minha dificuldade é sofrer pressão, é um gatilho meu, sofrer pressão, eu tenho que fazer, é um gatilho que estoura a crise de ansiedade. E ele me disse, ele falou, Fernanda, você não vem com manual de instrução, mãe não vem com manual de instrução, esposa não vem com manual de instrução. Você vai aprendendo com você mesmo, vai aprendendo com o seu tempo. Não importa o que as pessoas querem de você. Você tem que fazer aquilo que você quer no seu tempo, no seu momento. Porque senão a pressão se surta. As pessoas de fora querem que você seja algo que às vezes você não tem condições naquele momento de ser. Você ser a melhor mãe, você ser a melhor esposa, você dar conta da casa, do trabalho, de
essa pressão para poder absorver, né, o padrão que se estabelece na sociedade, isso nós, né, Freud diz que nós herdamos dos nossos antepassados. Então é um arquétipo, né, como nós denominamos dentro da psicanálise, que a pessoa ela tem um arquétipo de se apresentar da forma que a sociedade quer que ela se apresente. Por exemplo, o médico ele tem um arquétipo de se apresentar como médico. Pode ver que todos eles têm quase o mesmo padrão de apresentação. E um exemplo que eu acho interessante é o arquétipo do policial. Pode ver que de longe você já percebe que ele é policial pela forma que a pessoa se apresenta. Mas o arquétipo nem sempre ele representa aquilo que nós somos na nossa interioridade. E isso é muito comum em pouco de igreja. Exatamente. O arquétipo do pregador. O cara, no dia a dia, a voz dele é na hora que ele vai pregar, eu sou dos irmãos Caetés. Sim. Não sei se eu estou falando. Eu vim aqui para fazer alguém rir. O arquétipo do Quintela é Quintela. o DNA dele. Então, aí a importância de se buscar ajuda. Porque através das terapias ou através da análise, o analista ele vai te ajudar a identificar quem é você. Ele vai ajudar a fazer com que você exteriorize aquilo que você é, lógico, dentro dos limites, porque nós também não podemos exteriorizar tudo que nós somos, porque cada um de nós aqui, quando fora de controle, tem um bicho dentro. Verdade. O ser humano, quando fora de controle, ele pode fazer coisas terríveis, mas também ele não precisa se trancar dentro daquele padrão social. Ele precisa ser quem ele é, agir de ações, né, e buscar as coisas ao seu tempo. Muito bem. Só para encerrar aqui, então, a questão dos sintomas. Não é loucura isso. Ter ansiedade, ter depressão não é loucura. O seu cérebro, quando você está passando por uma situação de depressão ou de ansiedade, ele está tendo um problema na questão da comunicação neuronal. Os neurônios, eles têm uma diminuição entre as conexões, né? E com essa comunicação diminuída, nós temos aí problemas com relação à química cerebral relacionado à serotonina. As principais, então várias, mas as principais é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Aí é que eu queria chegar para entender o porquê você sente todo esse desespero, angústia, enfim. A serotonina ela é a resposta ao perigo, né? Ela está ligada à resposta ao perigo, à ameaça, à resistência, né? A diminuição dela no cérebro faz com que frustrações, sensações de perigo e ameaça nos deixam muito sensíveis a isso. Então, o perigo iminente não é tão grave quanto o nosso cérebro está processando a informação. Por isso a crise, quando você passa pelas terapias, né, faz uso das terapias e da medicação, esses níveis vão voltar ao normal e a pessoa vai ter uma qualidade de vida. A questão da noradrenalina, que é o nível de energia, de motivação e a resistência, né, da sensibilidade à dor. Quando os níveis de noradrenalina estão baixos, a pessoa fica apática, não tem ânimo, não tem energia, não tem vontade de fazer, não tem vontade de acontecer, não tem vontade de falar, não tem vontade de aparecer e fica menos resistente à dor. Né? Qualquer situação, uma dor de dente, um exemplo, se torna insuportável para uma pessoa que está com o nível de noradrenalina baixo. E a dopamina, que é responsável pela concentração, né? E a dopamina, ela também é relacionada ao sentimento do prazer. Por isso que uma pessoa em crise depressiva não tem prazer, ela não consegue se concentrar. Uma criança com TDAH tem índices de dopamina baixos, índices dopaminérgicos muito baixos. Essa criança, por isso que ela tem a dificuldade de concentração. E aí nós tentamos forçar essa pessoa, não, vamos lá que você vai ter prazer. Não adianta. É só a terapia, a medicação e as terapias é que vão conseguir fazer com que essa pessoa volte aos níveis normais desses neurotransmissores, para aí sim ela conseguir se sociabilizar. Enquanto isso não for normalizado no seu cérebro, tentar que a pessoa se sociabilize,
fazer com que essa pessoa faça aquilo que ela não quer, só vai fazer com que ela piore. Amém? Quintela, para passar o gancho para o Quintela aqui, posso falar, né? Como eu disse, terapia médica, através dos medicamentos, terapia cognitiva ou análise, né? E também religião. Esses três itens, quando eles caminham paralelos, eles vão convergir para um final, que é a remissão dos sintomas, a melhora na qualidade de vida e a cura. Primeiramente, agradecer ao nosso irmão Kleber, presbítero Kleber, trazendo para nós, no âmbito clínico, de forma bem simples e profunda ao mesmo tempo, trazendo informações a nós, e isso nos alegra porque no nosso meio, dizendo aqui no meio evangélico, nós temos pessoas capacitadas para poder instruir a todos que passam por essas situações no nosso meio evangélico, protestante, ou seja, de qualquer outra religião. Eu fico muito alegre em ver o desempenho do nosso querido irmão, presbítero Kleber, nossa irmã Fernanda. Eu me sinto irmãos. Mas a depressão e a ansiedade, segundo o que os nossos irmãos trouxeram e das pesquisas rápidas, dizer que nada mais é do que uma enfermidade. Está atrelada à saúde. Seria então uma enfermidade. Eu preciso tratar então a depressão e a ansiedade, como o Kleber trouxe, não como loucura, nem como frescura, mas como uma enfermidade. Trazendo aqui no âmbito bíblico, o homem é formado de forma tríplice. Há uma grande divergência entre os pentecostais, os reformados. Os reformados acreditam que o homem é dicotômico, mas nós pentecostais acreditamos que o homem é tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito. O corpo está atrelado com aquilo que é visto, aquilo que é sentido do lado exterior. O espírito é o contato que Deus Pai tem conosco, nós homens. E a alma é onde está a nossa psique, os nossos sentimentos, a nossa inteligência. Então, dizer que a depressão e a ansiedade não é uma enfermidade que eu possa ver aparentemente, mas é algo que eu consigo entender através de estudos. É claro que ela tem sim algumas reações, depois, como a Fernanda passou, algo que o Kleber trouxe, que é a alteração química, né, com os nomes específicos que ele trouxe, mas é algo que aparentemente, a princípio, não é visível. Eu posso diagnosticar uma enfermidade da alma. Então, no âmbito teológico, nós vemos a depressão e a ansiedade como uma enfermidade da alma. Então, olhando para isso, eu preciso tratá-la de forma bíblica como uma enfermidade. Não como uma frescura, mas como uma enfermidade da alma. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que a depressão e a ansiedade é algo patológico, ou seja, não é algo transitório. Então, a depressão não é simplesmente uma tristeza, é algo que permanece continuamente. Então, não posso afirmar, por exemplo, como muitos afirmam, que Elias foi alguém que sofreu de depressão, mas foi alguém que passou pela transição, alguém que se entristeceu por um determinado tempo. Outro que nos vem à memória, que muitos citam, é Jó, quando em um texto bíblico ele diz o seguinte: eu preferia nem ter nascido. Alguém diz que seria um tempo de depressão, mas eu não vejo assim, sendo que no seu livro inteiro é um homem que confia em Deus, mas ele passa por uma transição, um tempo de tristeza. E a depressão, trazendo a mensagem do Kleber, da nossa irmã Fernanda, não é algo transitório, é algo frequente. Todavia, eu preciso dizer para quem está assistindo que nós não podemos limitar o poder de Deus. E agora talvez eu possa ser um pouco polêmico, mas eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou falar e não venham mudar as minhas palavras. Mas a palavra é essa: nós não podemos limitar o poder de Deus. Assim como Deus pode levantar um paralítico, Deus pode restaurar do nada um depressivo. Eu, como amante da Bíblia Sagrada e alguém que tem fé naquilo que está escrito, eu preciso afirmar isso.
Assim como do nada Deus pode levantar um paralítico, do nada Deus também pode curar alguém depressivo. Porque qual que é o grande problema? O grande problema é que, de fato, um escritor cristão, e também que está dentro desse meio, Augusto Cury, ele diz que a depressão é a grande enfermidade do século. E isso é fato. A depressão é a grande enfermidade do século. É algo que nós precisamos tratar, por isso nós estamos tratando. É algo que precisa se quebrar os tabus, é por isso que nós estamos quebrando. É algo que nós precisamos mostrar para as pessoas que pode acontecer com qualquer pessoa. E é isso que nós estamos fazendo, evidenciando, trazendo às claras. Todavia, eu não posso fazer desta enfermidade algo intocável. Eu vou explicar. Porque nós vemos hoje, principalmente na internet, alguém dizendo, por exemplo, que depressão não se cura apenas indo para a igreja. Que ansiedade não se cura apenas indo para a igreja. Que precisa de uma assistência médica. Que se preciso, precisa se tomar remédios. Eu concordo com isso. Você precisa sim ouvir o especialista. Você precisa sim receber um remédio. Recebemos dores ou enfermidades que são visíveis no nosso corpo, o que nós fazemos? Nós vamos ao médico, recebemos uma anestesia, somos medicados. Todavia, da mesma forma que alguém pode ser curado do nada, nós também não podemos limitar o poder de Deus e dizer que Deus não tem poder para curar um depressivo do nada, alguém que tem ansiedade do nada. Então, um tabu no meio teológico e de opiniões públicas aí na internet que precisa ser quebrado também é este. Nós não podemos limitar o poder de Deus, porque nós não podemos ser extremos de duas formas. Extremo no sentido de dizer que isso é de Satanás e que nós não precisamos procurar ajuda, mas nós também extremos em dizer que isso é uma enfermidade emocional e que só pode ser curada através de uma consulta. Nós precisamos viver ali na centralidade, em procurar ajuda quando for necessária, mas entender que o nosso Deus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. E eu digo isso com total certeza e com total fé. O nosso Deus tem poder de curar qualquer tipo de enfermidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que algumas enfermidades também eram concedidas por espíritos imundos. Eu disse que ia ser meio polêmico. Algumas enfermidades eram concedidas por alguns espíritos imundos, dizendo de forma bem clara, por demônios. Por exemplo, um menino que estava epilético, texto bíblico, Jesus se apresenta diante dele, expulsa o espírito imundo e simplesmente ele é curado. Existem enfermidades que eram tratadas que eram diagnosticadas, ou a motivação, melhor dizendo, a motivação da enfermidade era o pecado. Por isso que Jesus se apresentava diante da pessoa e dizia: olha, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus começam a olhar: quem é esse para dizer que os pecados estão perdoados? Aí Jesus olha e diz: o que é mais difícil de fazer? Perdoar pecado ou levantar o paralítico? Aí tem um silêncio. Jesus simplesmente olha para o paralítico e diz: levanta-te. Então existia o pensamento dentro dos fariseus que toda enfermidade tinha como motivação o pecado. Jesus ele mostra que nem toda enfermidade tinha motivação como pecado, mas algumas enfermidades, a sua principal motivação era o pecado. Então existem enfermidades que chegam diante dos homens por conta do pecado, e existem enfermidades que chegam diante do homem por conta de espíritos imundos. Da mesma forma, tratando a depressão e a ansiedade como enfermidade da alma, porque é uma enfermidade, eu preciso dizer que existem algumas situações, não generalizando, não dizendo que é todas, existem algumas situações, falar assim, né? O pessoal entender, que também existem sim a opressão maligna. E qual que é o erro da igreja? A igreja está melhorando muito, mas qual que é o erro da igreja? Dizer que tudo é demônio.
Aí nós precisamos ser como Jesus e quebrar o protocolo como Jesus quebrou. E dizer que nem tudo é o demônio, nem tudo é Satanás. Existem algumas situações que de fato aconteceram porque a enfermidade chegou, como a gripe chega, como qualquer outro tipo de doença chega. E que estas podem ser curadas através do poder de Cristo, ou podem ser curadas através da sabedoria que Deus dá a homens. Só que eu também não posso dizer que espíritos imundos também não agem dessa forma. Espíritos imundos agem dessa forma. Assim como eles derrubam pessoas e deixam coxo, como o texto bíblico nos traz, existem também espíritos imundos que abalam o emocional da pessoa, que trazem palavras ruins para as pessoas e os fazem entrar dentro de um quadro de depressão ou no quadro de ansiedade, que aí nós chamamos de opressão maligna. Alguns casos, não todos, repetindo. E qual que é a função da igreja? A função da igreja é clamar por essas pessoas. Oração, essas pessoas serem libertas ou serem curadas. A Bíblia diz que quando alguém se apresentar enfermo na igreja, não é para os presbíteros apontarem os dedos, não é para a liderança religiosa gritar com essas pessoas, não é para alguém tentar achar justificativa, é para eu olhar para essa pessoa e simplesmente impor as mãos e orar por elas. Então a missão da igreja é poder orar por essas pessoas, porque existem pessoas que estão sofrendo sim no âmbito espiritual e desencadeando doenças físicas, como também existem pessoas que simplesmente receberam essa enfermidade, e ninguém é super-homem ou mulher maravilha para não receber essa enfermidade, mas a palavra bíblica para o seu coração é essa: acredite no poder que Deus tem, acredite no poder que Deus tem, não limite o poder sim de curar. E Deus, ele trabalha em meios. Às vezes ele cura, como Jesus Cristo levantou o paralítico, levantou. Mas às vezes Deus usa pessoas para curar. Eu não acredito que quando a medicina cura alguém, numa cirurgia cura alguém. Por exemplo, minha mãe teve câncer ano passado e retiraram um rim dela. Eu não acredito que simplesmente os homens curaram ela. Não, eu acredito que Deus curou. Porque Deus traz a sabedoria para homens, e homens conseguem diagnosticar e realizar todo o processo cirúrgico. Então Deus tem as suas formas de trabalhar. Ele pode curar do nada, como ele pode usar pessoas para curar. Então, essa é uma realidade que nós precisamos entender. Não podemos ser extremos da santidade em dizer que tudo é maligno, mas nós não podemos também ser extremos da razão em dizer que Deus não tem poder para curar e que essa é uma enfermidade intocável para Deus, porque não é. Deus tem poder de realizar um grande milagre. Um texto bíblico a você que está nos assistindo, muito obrigado por nos assistir. Logo depois começa a programação das 10. Do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escreve no capítulo de número 5, no versículo de número 7, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então não sei qual tipo de ansiedade você tem enfrentado, se é aquela transitória que nós todos temos, como o Kleber e a Fernanda muito bem passaram para nós, ou a ansiedade patológica, ansiedade como doença. Mas eu vim liberar uma palavra para o seu coração: lance a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. É interessante que o Pedro, ele não diz ele cuidará de vós, ele diz ele tem cuidado de vós. Por quê? Porque Deus, diante da enfermidade, ele traz uma segurança também. Ele não simplesmente diz que vai fazer, ele diz que ele tem feito. E eu acho que é isso que tem que entrar dentro da mente. Aí o Kleber pode falar melhor, a Fernanda também, dentro de quem está em depressão e ansiedade, porque diante daquilo que a Fernanda trouxe, uma pessoa que parece que não consegue encontrar saída,
E quando ela olha esse texto bíblico dizendo Ele tem cuidado de vós, Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou a saída, eu sou o remédio. Então, nesse tempo de crise, esse versículo vem como remédio para a pessoa. E também é comprovado cientificamente, cientificamente estou forçando um pouco, mas é comprovado estatisticamente, e quem tem fé ou acredita em alguma coisa tem mais força para sair disso. Por quê? Porque há uma motivação. As pessoas, quando elas passam por isso, elas tentam se reencontrar. Aí vem a religião. Eu não gosto muito de dizer religião porque eu abro um leque, né? Mas a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo Jesus, ela vem identificando quem eu sou. Por quê? Porque através da cruz eu vejo o valor que eu tenho. Porque alguém que é perfeito e que tinha glória desce da cruz, vem para o meio da sociedade humana, se entrega, morre por todo mundo, tudo por amor das nossas almas. Aí eu entendo a minha identidade de filho, eu entendo a minha identidade, Então é a palavra que eu quero trazer para o seu coração, é essa: se possível, procure sim um especialista, se for preciso, se medique, mas não trate essa enfermidade como algo incurável para Deus. Não limite o poder de Deus. Deus pode fazer o impossível na sua vida. Amém? Desligou? Vê se tem algum hater aí batendo em mim, porque pela polêmica aí que eu levantei. Amém. Fantástico, Quintela, fantástico. O Ronaldo estava ali meio preocupado, né? O que eu vou falar? Porque você tem que falar da palavra. Nós estamos aqui, irmãos, como cristãos, né? E nós não podemos, lógico que dentro de um consultório, quando a pessoa não faz não abre a possibilidade de se falar da religião, num tratamento, seria até antiético. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando como cristãos. E a palavra do nosso irmão Ronaldo Quintela vem de encontro, eu creio, a muitas pessoas que estão vindo. Se você que nos acompanha nessa live, você tem passado por problemas, sintomas como esse que nossa irmã Fernanda aqui muito bem explanou, e você não tem tido atendimento, não tem condições financeiras para esse tratamento, procura o Felipe e a gente vai procurar dar o direcionamento adequado, tá bom? Parabéns, Quintela. Você é top, meu irmão. A respeito, Rubens, dos missionários, pastores, homens que estão à frente do trabalho, passando por problemas psicológicos. Eu entendo a necessidade das igrejas oferecerem um acompanhamento psicológico para todos os pastores. Ontem eu li um artigo, achei interessante, porque o professor disse que todo terapeuta ele precisa fazer terapia. O pastor é um terapeuta, então ele precisa fazer terapia. Ele precisa ter alguém que dê esse respaldo psicológico para ele. Justamente, eu creio que o número de suicídios dessas pessoas se dá a um dos problemas a qual o Quintela disse aqui. A pessoa demoniza a situação de uma maneira que não busca a ajuda médica. Então nós não podemos negligenciar nem um lado nem outro. Não posso negligenciar o lado médico, mas também não posso negligenciar o lado espiritual. Então eu tenho que balancear essa questão. Mas você como pastor, uma dica e aí, como vivência própria, eu sei que isso faz parte do seu dia a dia. Quando o pastor não tem em quem pregar ou em quem desabafar, e na maioria das vezes a gente conhece relatos de pastores que foram ao extremo da situação, tirando sua própria vida. E aí quando você vai observar o histórico, estava passando por uma pressão, alguém estava pressionando de certa forma, e que ele acabou, enfim. Mas esse caso, especificamente que eu estava dizendo, desse pastor, irmão do pastor Caleb, me fugiu o nome dele, fugiu a memória agora, faz muito tempo que eu ouvi eu ouvi ele pregando essa história para nós. Eu ouvindo vocês falarem, ele vai passando filme na nossa cabeça, assim, ao longo da minha história cristã, e tem andado em tantos lugares, eu vivi muitas experiências.
e algumas experiências marcantes. E essa questão de cura da alma, às vezes Deus usa determinadas situações para tratar com determinados indivíduos. E eu fui para uma cidade no interior de São Paulo, e lá eu conheci um pastor, talvez ele não seja tão conhecido, mas o irmão dele que é o Caleb. Caleb é aquele cantor que o Brasil inteiro conhece, né? E o irmão dele teve uma história muito interessante, que ele foi mandado pelo pai dele daqui do interior de São Paulo para pastorear uma igreja nos Ribeirinhos, lá em Manaus. E ele não queria ir, mas forçado pela situação pastoral e respeito ao seu pai, ele foi. Ele foi com sua família. Isso casa exatamente em tudo isso aqui, parece que resume como Deus é perfeito. Ele foi para pastorear e foi fazer uma visita a uma família que estava precisando de ajuda, mas num lugar onde a casa da mulher era em palafitas, e, enfim, água para tudo quanto é lado. Ele, a esposa e o seu filhinho. O detalhe é que quando ele chegou lá, por um descuido, o filho dele caiu na água. E o filho dele não sabia nadar. O filho dele morreu. Cara, foi um baque. A gente ouvia aquilo, a gente chorou tanto. E aí nós criamos uma expectativa de ouvir o pastor dizendo como é que ele saiu daquela situação. Porque ele disse que ele não sabia mais o que fazer. E ele viveu muito tempo indo para a igreja fingindo que era pastor, porque ele cantava o que ele não era para cantar e ele pregava aquilo que não tinha vontade de pregar. Por quê? Porque ele tinha um chamado. E o chamado às vezes é mais forte do que a sua própria vontade. Às vezes a gente, como chamado, a gente faz coisa que a gente desacredita. Sabe por que eu fiz isso? E às vezes eu me paro conversando com a Fernanda e ela fala assim, mas você vai fazer? Eu digo, filha, é mais forte do que eu. Eu preciso fazer. O pastor entrou num estado de depressão tão grande que teve dias que ele não conseguia sair de casa. A esposa dele ia pastorear no lugar dele. Porque ele perdeu o filho e ele não conseguia perdoar ele mesmo por ter deixado o filho morrer. E às vezes ele perguntava para Deus, e aí, Deus? E aí? Aí por isso que eu digo que às vezes Deus usa situações para tratar indivíduos. Um dia ele resolveu ir para um culto ao ar livre. Pediram a presença dele e ele foi. E naquele culto, ele estava dirigindo, distribuindo oportunidades para os irmãos. Num dado momento, chegou um menino perto dele, puxou a camisa dele e disse assim, pastor, deixa eu cantar um hino. Ele olhou para a criança e viu que o menino não estava nos trajes adequados para usar o local e cantar. Aí ele disse assim, vai na sua casa, pede para tua mãe colocar uma camiseta pelo menos em você só está com short. Você só está de shortinho, você está sem camisa. Vai na sua casa e pede para sua mãe te colocar pelo menos uma camiseta. E você volta aqui, eu te dou a oportunidade. Aí ele saiu correndo e voltou, mas voltou sem camisa. Ele disse, pastor, deixa eu cantar. Ele disse, mas você está sem camisa ainda, volta lá, diz para tua mãe colocar pelo menos uma camiseta em você. E aí ele disse assim, pastor, eu só tenho esse short. Eu não tenho camiseta. E a minha mãe já morreu. Eu moro com a minha avó. Ele entrou em estado de choque, cara. Caramba. Tá bom, menino, canta aí, vai. E aí, quando ele viu aquele menininho indo cantando, é como se o Espírito Santo cola do lado dele e diz assim, eu vou te dar uma lição agora, para fazer você entender que as coisas acontecem, às vezes, pelo querer de Deus. Tem coisa que Deus faz acontecer na nossa vida para se revelar como Deus para nós. O menino pega aquele microfone que estava ligado numa caixinha muito simples e ele olhando aquela criança sem chinelo, só com um shortinho rasgado, sem camiseta, não tinha aparentemente nada. Aí ele olha para o céu e canta, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é
guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele saiu dali e chorou o resto do dia. Mas Deus fez na vida daquele pastor o que fez na vida de Jó. Ele perdeu um filho no calor da batalha, como missionário. E ele saiu dali literalmente, ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque Deus deu para ele 2 filhos maravilhosos. Inclusive, historiadores que depois contaram para nós, disseram que agora, recentemente, um dos filhos dele se tornou campeão de alguma modalidade de natação. Que coisa! A gente não vai entender Deus nunca, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente. E eu queria só cantar um trechinho de uma canção para a gente finalizar, e aqui eu termino a minha. É nessa hora que os pastores, eles têm... É nessa hora que os pastores têm que gritar para ajuda. Parar de se sabotar, porque quem tem isso é mestre de sabotagem. Eu não quero que você saiba que eu não estou bem por vergonha. Então eu não vou me mostrar. Então por dentro eu posso estar arrebentada, eu posso estar me remoendo. Mas eu não vou deixar de transparecer que eu estou assim, porque eu sou forte. Então é nessa hora que a pessoa tem que falar, não, eu não sou forte o suficiente, eu preciso de ajuda. E correr. Eu grito por ajuda, eu não falo para o bem, me socorre, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma oração. É nessa hora que os pastores têm que parar e falar assim, não, eu não sou forte o suficiente. Grita para outro pastor, para outro irmão, eu preciso de ajuda, ore por mim. Porque Deus é suficientemente poderoso para curar. Eu creio e é isso que me dá força todos os dias. A esperança da cura, porque o Senhor é poderoso para curar. Todo o poder está na mão dele. Ele pode curar um câncer, ele pode levantar um paralítico, ele pode curar uma depressão, ele pode curar uma ansiedade. Eu acredito que vem, há também, que Tela falar, há enfermidades que vêm pela permissão de Deus, para você aprender certas coisas, ensinamentos que Ele também tem que te dar. Estou aprendendo muito com relação a isso. Um dia, antes de tudo isso começar, Deus falou profundamente no meu coração. Eu estava naquela correria, tinha chegado do serviço, corri para o quarto, arrumando a casa. Quando eu passei pelo quarto, eu vi o céu correndo na cama e pulou no meu colo. Do nada. E ele pulou da cama no meu colo, como assim ele tivesse a plena convicção que eu ia segurar ele. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração que eu tinha que ser do mesmo jeito que meu filho estava sendo comigo, eu tinha que ser com ele. Confiar em Deus. E uma pessoa ansiosa, ela não consegue confiar. Você quer ver? Ter um problema é tirar o poder da mão dela. Tirar ela da situação da frente. Isso desestabiliza completamente a pessoa. Então, é bem complicado. Às vezes eu que tem permissões de Deus também nessas situações, eu aprender a trabalhar com você. Eu estou aprendendo a confiar em Deus, não é fácil. Todo dia confiar no amanhã. Mas o que vai ser amanhã? Não sei o que vai ser amanhã. Eu sei que Deus está no controle e que Deus vai fazer alguma coisa. É isso que me faz acreditar todos os dias e dar força para levantar da cama e falar assim, não, Deus está no controle. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré.
que o controle está na mão dele, ele está no nosso barquinho e a gente tem que olhar somente para ele e deixar toda essa, como dizemos, esse deserto onde encontramos lutas, tempestade, mas como eu sempre digo, é no deserto que desceu o maná do céu, onde veio a providência de Deus. Eu quero finalizar deixando em aberto para quem está assistindo e sofre de depressão, ansiedade, mande o seu nome por comentário ou através da nossa página. Se você não se sentir confortável em mandar em comentário, tem o nosso Messenger aí, Filhos do Rei, Mocidade, aí, essa página que vocês estão acompanhando a gente vai estar orando, a gente vai estar entrando em contato com cada um de vocês. Vocês não estão sozinhos, Deus está aí do lado de vocês e pode ter certeza que vocês têm uma grande família aqui de braços abertos para acolher vocês. Amém? Agradeço de coração cada um que participou, cada um que esteve com a gente aí, que comentou, fez pergunta, compartilhou a nossa página. E assim que a gente finaliza a nossa live, agradecendo a Deus e dizendo que logo, daqui 15 dias a gente vai ter a nossa próxima live, vai ter um conteúdo maravilhoso. E queria agradecer também ao Quintela, que não hesitou quando eu fiz o convite para ele. Que Deus abençoe nosso irmão Alan, que Deus abençoe grandemente. Kleber fez uma surpresa aqui para a gente, trazendo esse casal mais que abençoado. Quero te agradecer grandemente também. E não foi a última, foi a primeira de muitas. E que Deus vai nos recompensar lá na glória. Irmão, que Deus te abençoe grandemente. É uma bênção. Fiquei nervoso na hora que eu vi eles chegar, fiquei sabendo que eles iam vir. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nos presenteou com a presença de vocês. A nossa irmã também, um testemunho maravilhoso. E é isso. Queremos agradecer e finalizar por aqui, tá? Irmão, finalizar com um louvorzinho aí pra gente. Deu certo? Aproveitar, né? Aproveitar a presença